A pedido de vocês, irei ensinar a fazer uma blusa como essa aqui. Esse é um projeto em tricô, mas é muito simples, bem básico, perfeito para quem quer começar nessa técnica. Muita gente tem vontade de aprender tricô, mas por algum motivo, às vezes a gente fica com um certo receio, um certo medo, né? Então eu tô aqui para pegar na sua mão e te mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou mostrar e falar tudo o que eu aprendi com esse projeto, porque foi um dos primeiros também que eu fiz em tricô. Se eu não me engano, foi a minha primeira blusa. E eu também vou deixar aqui no meio do caminho alguns vídeos de referências de profissionais da área para que você possa assistir, aprender e tirar suas dúvidas. Eu sou Monique Moleiro, aqui do Com Amor, e você vai, de uma vez por todas, fazer o seu primeiro projeto em tricô. Ah, e se inscreve aqui no canal para dar uma força. Primeiramente, eu quero falar sobre começar. Se você já está determinada a fazer o projeto, é isso aí. Ok, pode pular uns minutinhos até eu começar a mostrar a blusa, mas se não, fica aqui comigo porque essa é uma parte importante também. Esse é um papo rápido, mas necessário para quem quer fazer o projeto, mas já provavelmente está criando desculpas na cabeça, dizendo que é muito difícil, que já tentou antes e não conseguiu, que não é para você. Calma, eu quero que você se dê essa chance de experimentar, de aprender, porque no começo pode ser difícil mesmo. Da mesma forma, quando eu comecei no crochê e eu me confundia com um monte de coisa, achava difícil ter que segurar a agulha, segurar o fio, o projeto ao mesmo tempo, não me perder em qual ponto eu estava fazendo, ler receita. Era um monte de informação, eu me perdia, mas as coisas só vão ficando mais fáceis e automáticas conforme a gente pratica. E esse deve ser o foco quando a gente está começando, quando a gente está tentando aprender alguma coisa. O foco é terminar a peça, não é em fazer perfeito, é em terminar, é comemorar cada carreira que você faz, cada progresso do seu projeto. Ai, mas eu errei, ai, mas não tá ficando bom, ai, mas... Nada, esquece isso. Esse aqui é como se fosse um teste, um projeto simbólico. Ele serve para você aprender e não para ficar bonito. Se ficar bonito, é lucro, sabe? Depois dele você pode fazer outro e vai ficar melhor, depois você faz um terceiro e vai ficar melhor ainda. É assim que a gente progride em qualquer coisa. Então, nas artes manuais, no tricô, no crochê, é a mesma coisa, não teria por que ser diferente. Então, bora fazer esse compromisso. Comenta aqui embaixo que você está comprometida a ver os vídeos até o final, a tentar concluir esse projeto. Mesmo que ele não fique perfeito, mesmo que ele saia com erros no meio do caminho, tá tudo bem. E agora que a gente tá conversado aqui, a gente pode continuar. Bora! Esse aqui é um projeto super simples, ele é perfeito para quem quer aprender o tricô, se aventurar pela primeira vez, porque a gente vai realmente aprender as coisas mais básicas que você precisa saber para fazer outros projetos em tricô também. Você percebe aqui que a gente vai trabalhar no ponto malha, que é como se chama essa trama aqui, que é a mais comum no tricô. E para fazer ela, a gente precisa dos pontos básicos, que é o ponto meia e o ponto tricô. Sim, tem um ponto no tricô que chama ponto tricô, tá? E o ponto meia e o ponto tricô, apesar de serem bem básicos nessa técnica, eles são usados, assim, para a grande maioria dos projetos. Com eles, vocês já conseguem fazer muita coisa, tá bom? Ele geralmente fica aqui no avesso, então a gente vai intercalar ponto tricô com o ponto meia. Mas se acalma que a gente vai ver isso na prática depois e vai ficar mais claro, tá bom? Esse fio que eu utilizei é esse aqui, é um fio que eu comprei nos Estados Unidos, não tem aqui no Brasil. E ele já vinha assim, ó, intercalando essas cores. Então, eu não precisei trocar de cor, como eu vou ensinar pra vocês no projeto. Esse projeto eu fiz sozinha, eu não segui nenhuma outra receita. Mas, na verdade, uma curiosidade aqui, é que ele não era pra ser uma blusa, era pra ser uma almofada. Isso porque o fio, ele é próprio para isso. Ele é um fio específico para projetos que ficam fora de casa, ao ar livre. Então, o meu plano inicial era simplesmente fazer ali 2 quadrados, 2 retângulos e juntar uma coisa na outra para fazer essa almofada.
O que aconteceu no meio do caminho é que eu achei que tava ficando bonito demais pra ser uma almofada e eu quis transformar isso aqui numa blusa. Mas nem tudo são flores, porque a blusa é bonita, sim, eu gosto dela, só que eu cometi um erro principal que é grave e depois eu vou mostrar isso pra vocês. Isso aconteceu justamente porque eu era bem iniciante naquela época, fui fazer um projeto sem receita e cometi alguns erros mesmo porque eu não sabia. E eu vou contar para que você não cometa esse mesmo erro, para que você já saia daqui no seu primeiro projeto sabendo dessas coisas básicas e isso vai te servir para os próximos que você fizer. Um outro efeito colateral desse projeto é que por não ser um fio para vestuário, digamos assim, ele é um fio bem abafado, parece. Ele é um fio mais grosso, mas além disso, ele tem um cordão por dentro e ele deixa a trama assim abafada. Então eu preciso usar essa blusa quando o dia tá mais fresquinho. Se for um dia mais quente, nossa, fica muito abafado e não consigo usar. E ele é um fio, ó, feito para ficar fora de casa, ao ar livre, ele é resistente à descoloração e tudo mais. Por isso que eu pensei nele para ser uma almofada inicialmente. E depois eu troquei para blusa, tá? E ele é um fio bem interessante, diferente de outros que eu já vi aqui no Brasil, porque ele tem uma elasticidade aqui e ele tem um preenchimento aqui dentro, ó. Como se fosse, para quem faz macramê, é como se ele tivesse alma, que dizem, tá? Mas ele tem como se fosse um preenchimento aqui mesmo, um enchimento, deixa ele fofinho e mais grosso, tá? Então ele é diferente e a gente vai precisar adaptar esse fio para fazer nosso projeto. E aí que quando vocês me pediram esse projeto, eu fiquei num impasse de qual fio substituir. Até porque esse fio eu comprei nos Estados Unidos, nem tem aqui no Brasil. Então a gente precisa substituir esse fio original aqui. Esse projeto, se eu não me engano, eu fiz com agulha de 8 milímetros. Então eu tentei pensar em fios que fossem um pouco mais grossos. Até porque com um fio mais grosso, a gente vai fazendo e cresce o trabalho mais rápido. A gente consegue ir vendo o projeto crescer mais rápido. E isso, principalmente quando a gente está iniciando, é muito melhor, né? Porque a gente já vai vendo o resultado, a gente tá naquela euforia inicial ali. Então eu acho que para projetos iniciais, para quem tá começando, um fio mais grosso é maravilhoso. Porém, eu pensei em duas opções e eu acho que as duas têm seus prós e contras, eu vou explicar. A primeira opção aqui é fazer com o fio urbano, que é um fio gostoso, maleável, ele é leve, né, mais grosso também, então o trabalho vai render, mas ele é uma lã e vai ficar mais quente querendo ou não. A outra opção que eu pensei é o fio espesso, meio inusitado, eu sei, mas eu vi ele aqui em casa, fiz uma amostra e sinceramente eu curti. Esse aqui é o de 24 fios e ele é em algodão, né? Então ele não vai ficar tão quente como o urbano, eu imagino, é uma suposição minha, porque eu realmente não testei, né? Mas eu imagino que sim. Só que por ele ser de algodão, ele também é um fio mais rígido e, ó, sem elasticidade nenhuma. E o efeito dele, provavelmente, é que ele vai ficar mais rústico, como dá pra gente até imaginar aqui pelas amostras. Então, você tem que levar isso em consideração também, se faz parte do seu estilo, se você acha que vai gostar ou não. Porque se não for, talvez o urbano seja uma opção melhor para você. Ou então, como a gente vai falar aqui, dos fios mais finos também. E eu fiz essas 3 amostras aqui para mostrar para vocês a diferença também. Esse aqui, com o fio Amigurumi Soft duplo, eu gostei bastante da forma como ele ficou elástico assim, ficou maleável. Ele fica mais fino do que essas duas primeiras opções aqui, mas ele é um intermediário, porque esses outros dois eu fiz com o fio Balloon Amigo e com uma agulha um pouco menor. Então, a gente consegue até comparar assim, ó, o tamanho dos pontos, que ficou menor, vai diminuindo da esquerda para a direita. E esse aqui, ó, já vou falar as agulhas para vocês, mas ele ficou mais rígido, assim, a trama mesmo, porque a agulha é menor. E esse aqui eu fiz com um fio só, ele fica com uma boa elasticidade, bem legal,
mas ele vai demorar muito mais para ser feito, porque é um fio mais fino e aqui tá com um fiozinho só, né? Não tá duplado. Então, mas é uma opção também para quem tem bastante paciência e tudo mais, pode ser uma opção bem bacana. Esse aqui, então, é o fio espesso 24 fios com agulha 10. O urbano também com agulha 10. Amigurumi soft duplo com agulha número 8. Ele ficou bem elástico aqui, ficou bem bacana. Fio balão amigo duplado, mas agulha número 6. Por isso que ele criou uma certa resistência aqui na trama, não ficou tão maleável. Apesar do amigurumi soft aqui, ele é um pouquinho mais grosso do que o balão amigo, tá? Mas mesmo que você faça no balão amigo, eu iria para agulha 8 ao invés de ficar na 6 aqui. E esse aqui é o balão amigo só com um fio e agulha 6 também. Então, olha a diferença, né? Esse aqui tá bem elástico, bem maleável. E esse aqui duplado, ele já fica bem mais resistente com a agulha 6 também. Então, aqui eu trouxe algumas opções para vocês poderem, assim, olhar mesmo, terem uma ideia de como pode ficar essa trama no final, essa blusa que vocês forem usar depois. Logicamente, vocês podem escolher outros fios, né? Por exemplo, eu posso fazer com o fio amigurumi, posso fazer com o fio Bela Arte. Pode, tá? Não tem problema. Só que considere que os fios de algodão, eles não têm elasticidade e a trama vai ficar mais rígida e tudo mais. Eu tenho essa blusa aqui em algodão, ela já tá bem velhinha assim, porque eu uso bastante ela. Ela, tá vendo? Não tem muita elasticidade do fio, mas a trama do tricô, ela tem uma boa elasticidade. No fim das contas, eu acho o caimento dela, eu acho super gostosa, eu adoro essa blusa. Mas a gente precisa considerar isso também na hora de tecer. Então, o fio de algodão, por não ter elasticidade, por isso que eu só trouxe essa opção aqui, porque o algodão, para crochetar, principalmente nesse primeiro momento, ele vai ser mais difícil, porque não tem essa elasticidade do fio mesmo. Eu, particularmente, indicaria que você escolhesse um fio que tenha um pouco de maciez, de elasticidade. E considere aí o que você gosta mais, se é um fio mais fino, se é um fio mais grosso. Considere se você mora num lugar muito quente, por exemplo, talvez o urbano, por mais que ele seja mais grosso, não seja a melhor opção porque vai ficar muito quente essa blusa. Então, enfim, tem algumas coisas para considerar, né? Tanto sua paciência na hora de tricotar um projeto, porque se for um fio muito fininho aqui, vai demorar mais tempo. Então, são coisas que a gente precisa considerar para escolher o fio e a agulha do nosso projeto. Mas acredito que aqui vocês conseguem ter uma boa ideia. Se eu fosse indicar para vocês nesse momento, eu indicaria bastante essa opção aqui com agulha 8 ou até agulha 10, porque no começo a gente tende a tensionar bastante os pontos. Então, às vezes, até a agulha 10 cairia bem aqui. Mas esse aqui tá com agulha 8, ó. E ficou com uma trama bem macia, maleável e não tão grossa. Então, essa daqui é uma ótima opção. Apesar do fio duplo também ser um pouquinho mais chato de tricotar, tá? Mas eu achei que a trama ficou, assim, uma das minhas preferidas aqui. Mas você pode, por exemplo, pegar isso aqui como base e tentar encontrar uma lã aí, algum fio que seja mais ou menos nessa espessura, para uma agulha 8 e 10, mas que não seja tão quente, digamos assim, quanto a urbano, né? Só de ser um fio um pouco mais fino, já deixa de ser tão quente também. Então, precisa levar essas coisas em consideração. Então, assim, sinceramente, eu acho que para quem tá começando, tá bem no início, o urbano vai ser o melhor de todos, porque ele é mais grosso, cresce mais rápido o trabalho, e ele é mais maleável do que um fio de algodão. Agora, se você às vezes já tem o fio balão em casa, quer testar com ele, se você acha que tem paciência necessária para fazer um projeto que é mais demorado, tudo bem, você pode testar com ele, né? Depois a gente vai fazer também as amostras e você já vai ter uma noção de como vai ficar a trama. Se você vai preferir um ou outro, você pode fazer esse teste antes de começar
o projeto em si. Agora, eu recomendo, se você acha que não tem muita paciência, se tem chances de você largar o projeto de lado, lembra que a gente fez um compromisso aqui, vai pro urbano que você não vai se arrepender, provavelmente você vai terminar daí o projeto. E agora é a hora então de você escolher os materiais que você vai utilizar. Você pode, inclusive, fazer a blusa numa cor só, né? Não necessariamente você precisa fazer com as listras iguais essa daqui. Eu vou ensinar com as listras como você faz para trocar a cor ali, mas não necessariamente você precisa fazer dessa forma, tá bom? Se você achar que vai complicar demais, se você acha que já vai criar uma barreira, deixa de lado, faz uma cor só que vai ficar lindo também. O meu projeto, eu acho que eu vou pro espesso e eu tô bem na dúvida ainda se eu vou fazer ele numa cor só, no cru, ou se eu vou mesclar com algumas cores ali no meio. Vamos ver o que vai sair. Mas para esse vídeo aqui, eu já quero que você tenha uma noção de quais os fios que você vai utilizar, ou qual fio. E aí, vamos ter uma noção da agulha que você vai precisar. Se você for pro espesso, como eu vou usar a agulha 10 milímetros. Eu vou usar essa daqui. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre as agulhas para vocês. Mas você pode utilizar a agulha 8 ou até 9, 10, se você for pro urbano. Se o seu ponto for muito apertadinho, pode ir para a agulha 9. Ele indica, se eu não me engano, da 8 até a 10. Esse projeto aqui eu fiz com a 8 e ele ficou com uma trama bem fechadinha. Então, eu achei bonito, mas ele fica mais rígido também. Se você quer a trama um pouquinho mais soltinha, vai para 9 até a 10, tá? Agora, se você for para um fio mais fino, como um balão amigo, ele indica, se eu não me engano, a agulha 4,5 até 5,5. Mas não vai para uma agulha tão fininha assim, tá? Vai para uma agulha 6, mais ou menos, mesmo que fique um pouquinho maior do que o recomendado, porque é bem normal que quando a gente está começando, a gente coloca bastante tensão ali nos pontos, fica bem apertadinho. Se você optar por fazer com outro fio, que eu nem falei aqui, porque você pode escolher o fio que você quiser, veja na embalagem qual é a indicação e opte ali por um pouquinho maior, não vai ter problema, vai dar certo também. O que eu não indicaria muito é que você escolha um fio fino que seja de algodão, porque o algodão, por ele não ser elástico, ele não é tão gostoso assim de trabalhar, principalmente no começo, porque como eu disse, a gente tensiona bastante e aí o algodão fica mais difícil de trabalhar, tá bom? Se você for pro algodão e for mais fino, vai pro Barroco 6, que pelo menos ele é um pouquinho mais grosso. E aí, provavelmente, se essa é a primeira vez que você vai comprar uma agulha em tricô, você vai ficar na dúvida, além da espessura, de qual material, que tipo de agulha comprar. A minha dica é que você compre uma barata, tá bom? Não tem problema, porque esse é um projeto, como eu disse, para você testar, para você experimentar, para você pegar o jeito, ver se você gosta ou não e tal. Então não se preocupa muito com isso, não compre uma agulha importada, cara, e vá para as opções que são mais baratas mesmo, não tem problema. E as agulhas de tricô, elas têm um valor acessível, assim, vai de 6 e pouco até uns 20 reais. Então é acessível você comprar a agulha. Questão de material, geralmente essas mais baratas ou são de bambu ou são de plástico e já tá ótimo para você começar. Uma coisa importante de você perceber é o seguinte: no tricô a gente fica com os pontos todos acumulados na agulha, né? Não é igual no crochê que a gente vai crochetando e já tira os pontos, vai ficando só com uma alcinha aqui na agulha. No tricô não, são vários pontos na mesma agulha. Com isso, a gente precisa acumular nessa agulha os pontos referentes à metade da nossa blusa. A gente vai fazer a parte da frente primeiro, depois a parte de trás e elas vão ser iguais. Mas você precisa ter esses pontos, então, como se fosse aqui, ó. A largura inteira da minha blusa vai estar presente nessa agulha. Então, se você pegar uma agulha menor, talvez não caibam todos os pontos aqui. Então, opte por essas agulhas de 35, 37,5. E se você achar que vai precisar de mais centímetros na sua blusa do que comporta essa agulha, vá para uma agulha circular. Não se assuste, porque você consegue fazer esse projeto numa agulha circular. A gente vai trabalhar da mesma forma que a agulha reta. Eu posso mostrar isso para vocês nos próximos vídeos.
E as agulhas circulares, hoje em dia, dependendo aí do material, da marca, você também consegue achar agulhas baratas, mesmo sendo circulares. Provavelmente de plástico e de bambu, e vai ser suficiente para você fazer. Então, para ilustrar, ó, essa daqui que eu tava na mão é uma de bambu, essa outra é de plástico, as mais comunzinhas, essa aqui dá círculo, e a outra aqui é de metal, mas elas geralmente são mais caras, elas são, a maioria, importadas, não se preocupa com isso agora. E essa daqui é a carinha de uma agulha circular. Então a gente tem a agulha aqui, que se conecta a um cabo, e esse cabo do outro lado se conecta a outra agulha. Esse caso aqui, da minha, é uma agulha intercambiável, então a gente pode trocar, né, as agulhas para uma outra numeração, etc. Mas isso é um papo mais avançado, você não precisa se preocupar com isso agora. Tem outras agulhas que são circulares e não são intercambiáveis, e aí elas são bem mais baratas. Elas vão ter mais ou menos esta carinha aqui, ó. Essa minha não é intercambiável, ela tem o cabo grudado aqui na agulha, não sai. E aí ela tem a agulha de bambu e o cabo de plástico. Então por hoje é isso, você já tem o básico para entender qual material você precisa, tanto o seu fio de sua preferência, quanto a agulha correspondente. Se ficar na dúvida, vai no rótulo do fio que você escolher, que vai ter a indicação de qual a numeração de tricô indicada para aquele fio. Depois que você tiver escolhido os seus materiais, vá para a parte 2, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo aqui e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Beijo e eu espero você! Nossa, tá muito torto.